oitavo ano. E aí, vamos lá para mais uma videoaula? Hoje vamos começar os conteúdos da nossa apostila 3. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, a unidade 8 da apostila 3, equações e inequações do primeiro grau. Nesse capítulo 1, vamos começar falando de equações literais, páginas 98 até 109. Então, vamos lá. Vocês lembram de equação do primeiro grau? Vamos só relembrar. Lá no 7º ano, onde vocês começaram a trabalhar a álgebra com as equações do primeiro grau. Então, lembra da balancinha? Eu tenho uma balancinha e eu quero os pratos em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio, nós temos aí uma igualdade. Então, a equação tem que ter uma igualdade. Por isso que eu falo para comparar aí com a balancinha e os pratos em equilíbrio. Nós temos que ter uma igualdade. Esse primeiro prato representa o primeiro membro da equação. E o segundo prato representa o segundo membro da equação. Então, nós temos uma igualdade, primeiro membro e segundo membro. Quem vem antes do igual, o primeiro membro, quem vem depois do igual, o segundo membro. E esses pedacinhos que formam o primeiro membro e o segundo membro, nós vamos chamar de termos. Então, nós temos os termos que formam o primeiro membro e temos os termos que formam o segundo membro e uma igualdade. E eu quero pensar aí qual o valor de x para que esses pratos aí da balança estejam em equilíbrio. Então, vamos pensar. Para uma expressão ser denominada como equação, é o que eu terminei de falar, ela precisa ter um sinal de igualdade, ter o primeiro membro e o segundo membro e, no mínimo, uma variável, uma incógnita, uma letra. Sim? Então, nesse caso, nós temos uma variável aí que é o x. Olhem para a balança. No prato esquerdo, nós temos x e o 5. E no prato da direita, nós temos 13 quilos. Então, nós queremos resolver essa equação, achar o valor de x. Então, vamos lá. Na balança, o que nós temos? 2x mais 5 igual a 13. Essa é a equação. Estamos escrevendo a equação que representa o problema ali da balança. 2x mais 5 é o primeiro membro. O 13 é o segundo membro da equação. E o x é a incógnita, é o valor desconhecido. A incógnita que eu quero, o valor que eu quero determinar aí. Para fazer essa equação ficar verdadeira, essa igualdade, ficar verdadeira. Qual o valor de x que vai fazer os pratos ali ficar em equilíbrio? Ou já na equação, o que eu vou pensar? Qual o valor de x que vai tornar essa igualdade verdadeira? Então, vamos lá. Lembram lá do 7º ano, na solução, lembra, letra para um lado e número para o outro. Quem muda de lado, muda de sinal. Então, é isso que nós vamos fazer. Quem vai mudar de lado aí, Nesse caso, nós temos quem? Quem mudando de lado? 2x mais 5 igual a 13. Esse mais 5 vai passar, olha na balança. Esse pezinho mais 5 é como se ele viesse para cá, para o prato da direita, mudando de lado. Então, quando ele for para lá, nós vamos passar ele com a operação inversa. Então, vai passar para lá como menos 5. Então, vai ficar só o 2x aqui. 2x igual 13 menos 5, 8. Quem vai ter que sair daqui ainda? O 2. Vai descer o 2 dividindo, 8 dividido por 2, 4. Então, a solução é qualquer número real onde x seja igual a quanto? A 4. E aí, observem na balança. 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. Temos os pratos em equilíbrio. Então, uma igualdade verdadeira. Só lembrando, das equações do primeiro grau com uma incógnita. Por que isso? Porque agora nós vamos trabalhar equações do primeiro grau, só que equações literais. Literais, vamos lá. Então, vamos ver o que são essas equações literais. Equações que, além da incógnita, apresentam coeficientes, são chamadas de equações literais. Coeficientes, professor? O que são esses coeficientes? Equações que possuem outras letras, além da incógnita x, que representam números reais, essas outras letras, são denominadas equações literais do primeiro grau na incógnita x. E a sua solução será em função dos coeficientes. Como assim? Então, nós temos o que é uma equação literal? São equações que apresentam outras letras além da sua incógnita.
professora, a gente só vai trabalhar na incógnita x? Não. No enunciado vai estar lá, qual a solução dessa equação literal na incógnita tal? Ah, na incógnita x, na incógnita y. Só que além dessa incógnita, vão aparecer outras letras. Essas letras são chamadas de coeficientes, que representam números reais, um valor, né? Um valor do conjunto dos números reais. Então, você vai ter a incógnita e outras letras. Essas outras letras representando valores reais. Então, da mesma forma, você vai fazer letra para um lado, a incógnita, né? Tudo que é x, ou a incógnita que você estiver trabalhando. Ah, eu estou na incógnita x, então tudo que é x para um lado e todo o restante para o outro. Mesmo que esse restante seja letras, entendeu? Ah, pode ser A, pode ser B, pode ser A mais 6, A mais 5, A mais um número, não importa. Não é incógnita, tudo para o outro lado. Então, é bem simples. Incógnita para um lado e todo o restante para o outro. Da mesma forma que a gente fazia na equação do primeiro grau. Só que vão aparecer essas letrinhas que não são a incógnita, mas que estão ali representando números reais. Então, vamos observar os exemplos. Aqui, ó, ax mais b igual a zero. Ah, o x é a incógnita, mas eu tenho aqui a letra A, representando um número real, e a letra B, são coeficientes. Estão nessa equação? Sim, então é uma equação literal, porque além da incógnita, ela tem outras letras, que são coeficientes representando números reais. A mesma coisa aqui, ó, 3b menos 2bx igual a x. A incógnita é x, mas eu tenho o coeficiente aqui, ó, tenho letras, a letra B, por exemplo, que não é a incógnita, mas tem solução? Tem como resolver essa equação? Tem. Então, vamos observar. O primeiro exemplo, coloquei um exemplo bem simples, depois a gente vai aumentando a dificuldade. Então, eu tenho já aqui 3x menos x igual a 9m menos 3m. Aqui está dizendo, nesse amarelinho, que eu quero na incógnita x. Então, tudo que é x tem que ficar juntinho e todo o restante do outro lado. Aqui já está separado, já coloquei bem simples. Concorda? Ó, do lado esquerdo, no primeiro membro, tudo que é x, na incógnita x. E do lado direito, no segundo membro, tudo que tem m. Podia ter outro valor sem ser m? Sim, tudo do outro lado. Então, vamos resolver isso. 3x menos 1x, 2x. 9m menos 3m, 6m. Quem que eu quero tirar daqui? O 2. Então, ele vai passar dividindo lá o 6m. 6m dividido por 2, então x igual a 3m. Observe, ele falou aqui, ó, a solução será em função dos coeficientes. Tá vendo? Ele vai aparecer lá na resposta. Quer dizer que x agora é igual a 3? Não, x é igual a 3m. Esse coeficiente vai ficar aqui. Então, ó, incógnita de um lado e todo o restante do outro. E eu ainda vou colocar uma observação para qualquer valor real de m. Porque qualquer valor que eu colocar aqui vai me dar uma solução para essa equação literal, certo? Vamos supor, coloque m igual a 2. Então, 3 vezes 2, 6. Quem seria o valor de x? X igual a 6, certo? Vamos continuar vendo os outros exemplos. Na letra B, eu já coloquei aqui um exemplo com os parênteses. 3ax menos 2ax mais b igual 6b mais x. Então, tem uma misturinha aí. Mas nós estamos trabalhando na incógnita x. Então, eu quero isolar o x. Só que antes de isolar esse x, eu preciso tirar esses parênteses. Então, eu vou fazer o quê? Distributiva. Vou repetir aqui o 3ax e vou fazer essa distributiva ali, ó. Menos 2 vezes ax, menos 2ax. Menos 2 vezes b, menos 2b. E vou repetir o restante, 6b mais ax. O que chegou o momento aqui nessa terceira linha? Incógnita para o lado e todo o restante para o outro. Quem vai mudar de lado, então, aqui? Esse x aqui precisa ir lá para o primeiro membro. Então, eu vou trazer ele para cá, ó. Mais x vai vir para cá, menos x. E quem tem que ir para o outro lado? Ó, aqui tem x, vai permanecer aqui. Professora, mas tem a, não tem problema. Se tiver x, tem que ficar no primeiro membro. Esse aqui também tem x? Fica no primeiro membro. Agora, esse aqui tem x? Não. Então, ele vai para o outro lado. Então, ele vai mudar lá para o outro lado como mais b, ó. Tá vendo? Então, o x veio para o primeiro membro, menos x, e o menos 2b foi para o segundo membro, mais 2b. Então, isolamos nessa terceira linha, incógnita
para o lado e todo o restante para o outro. Não importa se é letra ou número, tudo para o segundo membro. Agora eu vou resolver. Eu tenho aqui, ó, ax menos x igual 6b mais 2b, 8b. Então, paramos aqui. Nesse caso, tá vendo que a gente já sabe fazer fatoração, colocar o fator comum em evidência? Quem é o fator comum que está aqui nos dois? Ó, o x. Então, eu vou colocar em evidência. O x. Aí, beleza. Se já tem o x aqui, o a vai ficar nos parênteses. Ó, isso tudo aqui dividido para x, sobrou o quê? A. Menos x dividido para x, 1. Então, resolvemos a primeira parte. E do outro lado, lá no segundo membro, continua 8b. Agora, quem vai passar dividindo? Tudo que não é x. Então o x vai continuar aqui. E quem vai passar dividindo agora? O a menos 1. Então, aqui, ó, a menos 1. Então, terminou a nossa resposta. Não tem como fazer mais nada. Parou aqui. Então, ficou 8b dividido por quem? Por a menos 1. Porque isso tudo aqui desceu dividindo. Ó, dividindo o 8b. Só que tem uma observação importante aqui, ó. O que está aqui dizendo? Que o a tem que ser diferente de 1. Por que, professora, que o a tem que ser diferente de 1? Ele pode ser qualquer número real, diferente de 1. Porque se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. A gente pode ter 0 no denominador? Não. Não existe fração com denominador 0. Então, o que nós temos? Esse a aqui, vou colocar uma observação do ladinho da minha resposta. Tem que ser diferente de 1. Por que naquele outro lá, no anterior, a gente não colocou? Porque era x igual a 3m. Tinha fração? Não. Então, m pode ser qualquer valor real. Mas, nesse caso aqui, não. Como eu tenho uma fração, eu preciso ficar ligadinho, atento. O que não pode ser aqui embaixo? Não pode ser 0. Se esse a aqui for 1, 1 menos 1 não dá 0? Então, não pode. Então, nós vamos colocar a resposta é essa, a solução é essa, mas, ó, para ela a diferente de 1. A não pode ser 1, certo? Agora a letra C. A letra C agora eu já coloquei um pouquinho mais difícil. São os 3 tipos que nós temos. Aquela simples, lá do primeiro exemplo. Esse segundo exemplo, usando parênteses, né, distributiva. E o terceiro exemplo, já usando quem? O MMC dos denominadores. Nós não temos frações? Apareceu fração, tem que fazer quem? O MMC. O MMC entre quem? O 2, o 1, né? Porque eu posso colocar um 1 aqui embaixo do A, e o 3. O MMC entre 2, 1 e 3 é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC é 6. Então, o que a gente faz com esse MMC quando é 6? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, não é isso? Então, ó, 6 dividido por 2, não é 3? 6 dividido por 2, 3. Eu coloquei aqui pequenininho. 6 dividido por 1, 6. E 6 dividido por 3, 2. Por quê? Esses coeficientes vão multiplicar lá pelo de cima. O quociente da divisão multiplica pelo numerador. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes quem? Vezes isso tudo aqui, ó. Então, para não errar, eu coloquei, ó, 3 vezes quem? A mais x. Para a gente não errar. Mais 6 dividido para 1, 6. 6 vezes A, 6A. Igual a mesma coisa. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes quem? Tudo isso que está aqui em cima no numerador. Então, 2 vezes 4A menos x. Então, tiramos os denominadores. Fazendo o quê? O MMC. Não esqueça. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Agora, eu preciso fazer uma distributiva aqui, igual a gente fez na letra B. 3 vezes A, 3 vezes x, mais 6A. E do outro lado, 2 vezes 4A e 2 vezes menos x. Aí, beleza. Fizemos a distributiva, tiramos os parênteses. Agora é letra para um lado, número para o outro. Só que agora é número só? Não, eu tenho letras também. Então, é incógnita para um lado, tudo que é x no primeiro membro e tudo que não é x para o segundo membro. Não importa se tem só número, número e letra. Incógnita vem para um lado, para o primeiro membro, e tudo
2x. Ó, esse menos 2x vem para cá, mais 2x. E esse 6a foi lá para o segundo membro, menos 6a. Então, beleza, já isolei o x e joguei todo o restante para o outro lado. 3x mais 2x, 5x. Agora eu vou fazer essa continha do outro lado, no segundo membro. 8a menos 3a, 5a. 5a tira 6a, menos a, não é isso? Então, ficou um a aqui negativo. Então, quem vai passar dividindo esse a negativo? O 5. Agora, por que eu coloquei para qualquer número real a? Porque ele está em cima. Em cima tem condição? Não. Se aqui embaixo está beleza, em cima pode ser qualquer número, porque pode ser até 0? Pode. 0 pode dividir por 5. 0 é divisível. Não, 0 dividido para 5 é 0. Agora, 5 dividido para 0 eu já não posso. Sim? Então, observe os dois exemplos. Ó, aqui tinha uma condição para essa resposta. Aqui não, qualquer valor eu posso colocar, porque o a está no numerador. Agora, se ele estiver no denominador, eu tenho que ficar ligadinho que não pode dar 0. Tudo bem? Bem fácil, bem simples, bem devagarinho, não é confuso. Você vai fazendo primeiro, tirar os parênteses, depois incógnita para um lado, né? Sempre a incógnita para um lado e todo o restante para o outro. A mesma coisa aqui, fiz o MMC, desenvolvi toda aquela coisa do MMC, por isso que nós relembramos, nós vimos isso no início do ano. Como fazer soma de frações, subtração de frações usando o MMC. Porque agora nós vamos usar aqui nas equações literais. Então, fizemos o MMC, todo aquele esqueminha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Atentos que quando eu for multiplicar tem que ser pelos dois termos, por isso eu coloquei aqui os parênteses. Aí fez a distributiva, aí começa aquela história, incógnitas para um lado, né? Tudo que tem x, porque a incógnita é o x nesse caso, e tudo que não é x para o outro lado, certo? Bem tranquilo. Com um pouquinho de treino, vocês vão ver que vai ser bem fácil. Aí eu coloquei aqui na página 100, tem o exercício número 1, resolva em seu caderno sendo x a incógnita, então, novamente, estamos trabalhando na incógnita x. Essas equações literais. Lembra que eu falei que sempre vai estar lá no enunciado, dizendo qual incógnita? Então, ó, coloquei os exercícios, mas eu já coloquei a resposta. Então, façam assim. Façam os exercícios sem olhar a resposta. Eu vou fazer a letra A, vou fazer a letra B. Depois verifiquem se vocês entenderam direitinho. Fazendo distributiva, jogando a incógnita para o lado para o primeiro membro e todo o restante para o segundo membro. Lembrando que quem muda de lado, muda de sinal. E verifiquem se vocês estão entendendo direitinho e encontrando as respostas. Então, coloquei letra A, letra B, C e D. A mesma coisa aqui, ó, bem tranquilo. Aqui também, nem tem do MMC ainda, coloquei só umas bem fáceis para vocês fazerem. Então, primeiro, tentem fazer sem olhar, depois verifiquem as respostas. E deixei também, na página 100, tem um exercício bem simplesinho de interação. E na 109, só um número, que é a número 5, que é exatamente uma que tem que fazer o MMC. Então, nem deixei muitos exercícios, são 2 exercícios só para a gente resolver para a semana que vem, tá? Se a gente não corrigir na semana que vem, a gente vai terminar ele corrigir no final do capítulo. Mais uma videoaula e depois a correção dos exercícios. Na próxima videoaula, nós vamos falar de inequações, tá? E qualquer dúvida, anotem para vocês me perguntarem lá no nosso Tira Dúvida. Fiquem com Deus, beijos. Beijos, 8º ano. Espero que tenham entendido tudo.